Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos ao 17º aniversário da Igreja Missionária Apacentar. Hoje é o encerramento desta grande comemoração. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre todas as almas. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Declara nessa noite, igreja. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. O que é que esse nome faz? Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo, Jesus. Clamo o nome de Jesus nessa noite. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O nome de Jesus é cura, declara essa noite. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. O que é que esse nome faz? Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O que devemos fazer com o nome de Jesus? Declare pelas ruas. O quê? Sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre a sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Sobre a escuridão trazer a sua luz.
declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas, diga o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Espírito de Deus, sobre esse lugar, queremos ver tua glória, vem nos renovar. Estamos reunidos para te adorar. Espírito de Deus, sobre esse lugar, sentimos tua presença, vem nos inundar. Estamos reunidos para te adorar. Grandes preocupações, o amado Mestre está prestes a nos deixar. Porém Jesus que sonda e conhece os corações, então uma promessa começou a anunciar: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei. Enviarei a vós um outro consolador, e sobre vós o Espírito Santo vai descer. Ficai neste lugar até ser revestido de poder. Essa promessa se cumpriu em Jerusalém, e hoje vai acontecer aqui neste lugar. Já estamos reunidos para receber. Queremos ver tua glória hoje aqui descer. Sopra, Espírito de Deus, sopra sobre este lugar. Queremos ver tua glória, vem nos renovar. Estamos reunidos para te adorar. Sopra, Espírito de Deus, sopra sobre este lugar. Sentimos tua presença, vem nos inundar. Estamos reunidos para te adorar. Vem nos quatro ventos, Espírito de Deus, sopra sobre um vale, Espírito de Deus, derrama sua glória, vem incendiar. E como Ezequiel eu vou profetizar. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche esta casa, vem nos visitar. E como labareda vem incendiar. E quando a sua glória se manifestar, sopra Espírito, sopra Espírito de Deus, sopra e enche esse lugar. Sopra, vem como o som do céu, vento impetuoso, vem nos visitar. Sopra, Espírito de Deus, sopra e enche esse lugar. Sopra, vem como o som do céu, vento impetuoso, vem nos visitar. Essa promessa se cumpriu em Jerusalém, e hoje vai acontecer aqui neste lugar. Já estamos reunidos para receber. Queremos ver tua glória hoje aqui descer. Sopra,
Olha a importância das células. Esta senhora, ela não tinha muito afinidade com a palavra, com o evangelho. Aliás, vou deixar ela falar aqui, em poucas palavras, como era a vida dela antes da célula entrar na casa dela. Eu tenho que fazer esse pequeno histórico para chegar aonde nós vamos chegar. Fala aqui um pouco. Paz e graça, igreja. Eu vou fazer um resumo, né? Minha vida, eu estava muito atribulada, depressão, ansiedade. Eu tinha um espírito opressor que eu tinha desejo de suicídio, porque eu passava pela depressão e as pessoas não acreditavam, porque eu trabalhava, eu fazia tudo normal, mas quando eu chegava em casa, era um opressor. Eu não dormia. Eu tinha problema estomacal, ia para os médicos, ele dizia que era uma leve gastrite. Tratava e voltava tudo novamente. E era tudo devido à depressão. Então, fui para psicólogo, psiquiatra, tomei muito medicamento, tomei tarja preta. E foi uma situação muito complicada, eu não tinha apoio da família. As pessoas não acreditavam que eu estava deprimida. Na verdade, hoje eu acredito que era uma opressão que eu sentia que eu tinha. Porque eu ouvia vozes me dizer assim: as pessoas não acreditam que você tem depressão, tente se matar. Aí você vai chamar atenção, você não vai morrer não, você vai chamar só a atenção das pessoas e elas vão ver realmente, ela está doente. Então, assim, eu tive contato, né, Artemisa, minha cunhada, ela entrou em contato com a pastora e tive a visita da pastora com a missionária na minha casa, conversaram comigo, tudo, só que assim, eu não era aberta para a igreja. Eu até falava, crente, eu não gostava de crente, na verdade. Então, assim, mas chegou um período em que passei por um período difícil e que Deus falou comigo. Eu estava muito sobrecarregada com problema e nesse dia eu caí na cozinha. Eu sinto assim, não sei se foi Deus que me empurrou, não sei, eu caí. E quando eu levantei, eu orava. Eu não sabia, eu não orava. E eu comecei a orar e começou a sair palavras da minha boca e eu comecei. E depois, aquele dia, foi tudo saindo das minhas costas, aquele peso, aquela opressão, aquelas coisas que me faziam mal, foi saindo da minha vida. E foi aí o convite da pastora, que ela falou assim, vou fazer só 7 células na sua casa. Foi até em prol do seu marido. Vamos fazer 7 células. Eu cheguei e concordei. Só que a partir desse momento que começou aquela reunião, a palavra, foi entrando no meu coração, fui tendo desejo, fui começando a estudar a Bíblia e foi surgindo aquele desejo de conhecer a Deus. Então, assim, foi no mês de março que começou a célula na minha casa. Eu só vim para a igreja no dia 12 de maio. Botei o pé na igreja, no final do culto, quando o pastor perguntou, alguém gostaria de aceitar Jesus hoje? Eu levantei a mão. Eu só estava precisando disso. A partir desse dia, não falto mais essa célula na minha casa. Eu faço questão de todas as terças-feiras as pessoas estarem reunidas na minha casa. É um prazer enorme em receber outras células e ir para outras células. E está sendo perfeito na minha vida. Mas você acha que só ficou nisso? Não. A célula na casa dela foi aos poucos atraindo a presença de Deus e também trabalhando na vida do esposo. Trabalhando na vida dessa pessoa aqui que tem o nome do Deus da mitologia grega. Foi trabalhando. E hoje eles estão aqui para realmente mostrar o temor que eles têm a Deus. Eles viviam maritalmente, quantos anos já? Em namoro 21 anos, né? E morando junto 20 anos. Eles estavam há 21 anos vivendo maritalmente. Através das ministrações,
através do discipulado, através realmente do agir do Espírito Santo, eles se casaram. Saíram da fornicação. E nessa noite nós vamos apresentar as alianças a Deus e abençoar. Se eles já eram abençoados, mesmo em falha, precisando legalizar o estado civil, agora com o estado civil deles legalizados, vai ser um rio de bênçãos na vida deles. Como a senhora se sente agora como uma mulher casada? Agora eu estou realmente casada, né? Que eu falo assim, meu marido, mas na verdade, né? Agora eu falo, meu marido. E, pastor, eu gostaria de falar, assim, às mulheres que estão passando por uma situação que o esposo, né? Ainda não está, né? Não aceitou Jesus, ou então é um pouco incrédulo. O joelho no chão. É o que eu digo. Muito joelho no chão, oração, porque Deus é maravilhoso. Ele faz o que a gente menos espera, né? O coração mais duro, ele vai quebrantar e pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido, mas ele vai fazer a obra assim. Joelho no chão, jejum, oração, tudo. Aleluia. Ela fala aqui como uma mulher assim de 5, 10 anos de igreja, de fé. Quanto tempo você tem de convertida? Contando aqui na igreja? Desde o dia que você aceitou Jesus para cá. Dia 12 de novembro faz 6 meses. Vai fazer 6 meses. 6 meses. E aconselha as mulheres, e testemunha, e diz assim, que a vitória é com jejum e oração. Amém? E você, homem do nome difícil, como se sente como casado agora? Boa noite a todos, graça e paz. Meu nome é Antístenes. É muito fácil, né? Eu me sinto assim, bem leve, porque minha vida realmente com ela não era fácil antes de Jesus. Mas depois que Jesus entrou em nossa casa, né, através da pastora, né, eu já tinha uma ligação com a igreja, com meu pai, tudo, mas eu realmente era do mundo. Andava em muitos lugares indevidos, com pessoas que, assim, não faziam mal a outras pessoas, mas para Jesus, não era o correto, né? Era no pecado, infelizmente. Mas eu vou fazer 2 meses que eu não estou. Eu gostava de beber cerveja, né? Ficar em pagode, cantava em grupos de pagodes aqui na cidade. E hoje eu não faço mais parte disso. Minha vida agora é para Jesus. E eu tenho certeza disso porque está uma paz tão grande em meu coração. Depois que eu saí dessas situações, a minha dificuldade era as típicas amizades que eu tinha, muita. E aí o afastamento realmente é difícil. Estou engateando ainda, mas garanto que pela ajuda de minha esposa, primeiro ela, né, ela aceitou Jesus e através dela, né, eu estou aqui hoje e estou encaminhando para a mesma situação, né, que a gente conversou. E graças a Deus, a gente hoje vive uma vida maravilhosa. E agora não estamos mais no pecado, né? Graças a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ter batismo no último domingo de dezembro. E quem é que vai se batizar? Vou ler o nome do homem. Antístenes, a sua esposa e o seu filho.
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em dezembro nós vamos batizar a família. Quem é a família? É ele, a esposa e o filho. Quando Jesus realiza o milagre é completo. Diga comigo, quando Jesus realiza o milagre, ele é completo. Amém? Glória a Deus. Vamos agora consolidar essa união. Cadê as alianças? Estão aqui. Vou botar um azeitezinho porque o óleo é símbolo do Espírito Santo. Pai querido, como ministro da tua palavra, sacerdote da nova aliança, Pai, eu abençoo a união desse casal. Tu és o Deus poderoso, que essas alianças, meu Deus, que simboliza a tua glória e também é símbolo de fidelidade, seja, Senhor, notório no mundo que um casal resolveu colocar sua vida na tua presença, meu Deus, de acordo com a tua palavra e não de acordo com um achismo humano, olhando para a tua palavra. E a tua palavra diz que aquilo que o Senhor une, não separe o homem. Então, meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu te peço em nome de Jesus, toda sorte de bênçãos para este casal, em nome de Jesus, amém. Agora você coloca a aliança dela no dedo dela. Glória a Deus. Jesus é completo, gente. Jesus não faz nenhuma obra pela metade. Faça o mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querem fazer alguma declaração de amor um para o outro? Deus seja louvado. É assim que Deus faz. Amém. Deus abençoe. Terça-feira tem célula lá. Eu gostaria de fazer um convite, né, para participar lá da célula. É no Severino Vieira, na rua do Irmão André, quem conhece. Estamos 7 horas da noite, estamos todo mundo lá, né, esperando, viu? Todo mundo é convidado, outra célula que quiser fazer um intercâmbio. Tivemos um intercâmbio um outro dia aí, foi maravilhoso com a célula Ebenezer, né, o nome, né? Com essa célula, foi maravilhoso. Então, estamos aí para fazer intercâmbio, viu? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de E eu quero dizer que é um prazer imenso e uma honra. Há um tempo atrás o pastor Alexandre me convidou para vir aqui. E quando eu saí de Tucano, no meio do tabuleiro o carro quebrou. Era um domingo. Não havia oficina aberta, casa de peça. Sorte que era perto de Tucano ainda, eu tive que retornar. E aí ele teve que usar o plano B aqui, né? E alguém ministrou no meu lugar naquele dia.
nesta feita. Tudo pronto, fui comunicado aí alguns 20 dias atrás, quase um mês. E essa semana, irmãos, eu fui acometido de uma tosse alérgica e de uma inflamação de garganta terrível. O ano passado eu passei 70 dias com essa tosse alérgica. Sequei 5 xaropes. A minha esposa, que estaria vindo comigo hoje também estava na mesma situação, estava bem melhor antes de ontem. E ontem foi arrumar o cabelo para vir e tudo, e recaiu novamente, não pôde vir. E ontem pela manhã eu mandei uma mensagem para o pastor Alexandre, lá do hospital de Tucano. Eu estava tomando uma injeção na veia, eu disse: Deus, eu vou, dessa vez eu vou. E o Senhor vai me dar graça para eu estar lá. Ainda incomoda um pouquinho, mas já estou quase são, né? Tenho certeza que Papai do Céu vai deixar a gente entregar o recado. Amém? Trago a saudação da Igreja Evangélica Luz do Mundo, a qual o Senhor nos confiou. E também aproveito para apresentar as pessoas que estão comigo. Está comigo a Ariane, minha cunhada, a irmã da minha esposa. Fique de pé aí. Não precisa subir no banco não, que aí pela sua altura dá para o povo lhe ver. E o esposo dela, Reinaldo. A Ariane é professora da classe de crianças. Tem uma dedicação muito grande pela a classe de crianças, né? Ela e a Vanessa, que não veio hoje também. A Vanessa é casada com meu sobrinho. Mas vamos aproveitar o tempo, vamos remir o tempo como a Bíblia nos manda, né? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 7. Somente até o versículo 3. Quem achou da glória? Primeiro livro do profeta Samuel 7, versículo de 1 a 3, que diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Agora eu quero que você abra no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Amém? Deixe eu me familiarizar aqui com o relógio, né? Porque senão a coisa fica complicada. O apóstolo Paulo pregou e só dormiu um, irmãos. Mas eu prego e a igreja toda dorme. Amém? Capítulo 6, versículo 1 em diante. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca do Senhor, a arca de Deus, em um carro novo. Presta atenção neste detalhe do versículo 3. E puseram a arca do Senhor em um carro novo,
E o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab para estar em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também de harpas, e com saltério, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacor, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor e a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda de Davi, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabado Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde homens até mulheres, e a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: quão honroso foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas as servas a quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até a sua morte. Bendito seja o nome do Senhor. Pai celestial, Pai santo e querido, quero mais uma vez te agradecer, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá, pela tua presença neste lugar, por ter nos conduzido aqui, por nos dar, meu Deus amado, a graça, a honra de estar celebrando, meu Deus amado, com os teus filhos, com essa igreja abençoada, meu Deus, 17 anos, Pai, de um trabalho maravilhoso, de transformações de vida, Senhor, ó Deus, e sendo testemunha de tantas maravilhas do Senhor. Pai, me sinto
ó Deus, lisonjeado, me sinto feliz e honrado de estar aqui nesta noite e me coloco à tua disposição, Pai. Já te agradeço, porque o Senhor tem nos restaurado, Pai, para estar aqui. Já te agradeço por tudo que o Senhor fez nesses dias e o que o Senhor ainda vai fazer nesta noite, neste lugar. Me coloco, Pai, completamente ao dispor do Senhor, ao teu Espírito Santo, Pai, a quem me submeto nesta noite, para que o Senhor use a minha vida e para que o Senhor ministre aos nossos corações. Primeiro eu tenho que receber, Senhor, e através, meu Deus amado, da minha vida, fala com a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, abençoa o teu povo, que esta noite seja mais uma noite na qual os céus permanecem abertos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Eu quero fazer uma pergunta para você. De que maneira você tem valorizado a presença de Deus na sua vida, na sua casa, onde você vai? Qual é a importância que a presença de Deus tem, que esse Deus tem para a sua vida? No primeiro texto nós encontramos a situação em que a arca do Senhor, que é levada, que é tirada do meio do seu povo, é levada para a casa depois de retomada, ele é levada para a casa de Abinadab. A arca que representava a presença de Deus, a arca que simbolizava a presença do Deus vivo. E a gente sabe ao longo da história, quando o povo de Deus enfrentava as guerras, quando o povo de Deus enfrentava os perigos, e a arca era levada na frente para garantir a presença de Deus, para garantir a vitória para o povo de Deus. Isso tinha e tem uma importância muito grande, né? Então a arca é levada para a casa de Abinadab. Na casa de Abinadab, a arca fica 20 anos ali. Mas eu quero fazer outra pergunta para você nesta noite. Se fôssemos olhar aqui e dizer assim, não, à luz dos textos que nós lemos aqui, a igreja que está na casa de Abinadab e a igreja que está na casa de Obed-edom. Pergunte para essa pessoa bonita que está perto de você, da qual igreja você faz parte? Qual é a sua igreja? É a igreja de Abinadab ou é a igreja de Obed-edom? E nós vamos ver a diferença disso. Porque nós vemos, irmãos, pessoas que passam anos e anos e décadas na igreja e nada acontece. A vida não muda. A vida não é transformada. As bênçãos não alcançam. Porque não somos nós que temos que correr atrás das bênçãos. São elas que nos alcançam. Quando nós valorizamos essa presença desse Deus. Então, como é que está a nossa vida? A nossa trajetória? Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã. Eu passei 29 anos da minha vida em um sistema religioso, na grande religião. Eu era um moço que desde criança eu cresci na religião. E eu era aquela pessoa dedicada naquilo que eu aprendi desde criança. Até o dia em que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. Até o dia que o Senhor descortinou a sua palavra para mim. É uma história longa que depois eu espero que eu tenha uma oportunidade de contar um pouco da minha história para os irmãos. Mas quando eu conheci o Senhor e comecei a andar com Ele, hoje eu tenho 26 anos de caminhada cristã. O Ministério Luz do Mundo, da qual eu sou pastor pela misericórdia de Deus, tem 14 anos. Então, ao longo dessa trajetória, Deus fez coisas grandes na minha vida. Eu posso falar do Deus que é poderoso, irmãos, que tira pessoas da cadeira de roda, porque Ele levantou a minha mãe da cadeira de rodas. Do Deus que cura o câncer, porque Ele curou meu pai de câncer, de próstata, no Hospital Aristides Maltês, no mês de julho do ano 2000. Eu posso falar desse Deus que faz maravilhas até hoje, porque Ele troca o coração do ser humano sem abrir o peito, sem o médico tocar. Se Ele quiser fazer isso, Ele faz, porque Ele fez na vida da minha mãe. A minha mãe tinha mais de 30 anos de problemas cardíacos. O médico dela deu para ela 1 ano de vida. Eu não era nascido ainda. Ela disse: a senhora não pode ter mais filhos. Aí minha mãe engravidou desse moço bonito que está aqui. E quem fez o parto? Doutor Décio. Os anos se passaram e mais de 40 anos depois, a minha mãe não queria conta com Jesus. A minha mãe era religiosa. Ficou 15 dias sem falar comigo quando eu me converti. Mas um dia minha mãe se rendeu ao Senhor Jesus. E o Senhor trocou o coração dela. Ela veio em Feira de Santana fazer um exame.
E quando o médico olhou para o exame, disse: Dona Terezinha, a senhora, o seu coração está novo igual de uma criança. Só Jesus faz isso, queridos. Só Jesus faz isso. Aleluia. Tem pessoas que coisa linda que a vida do nosso irmão e a esposa, né? Esqueci, não vou arriscar o nome não, pastor Alexandre, viu? Que coisa boa, irmãos. É quando a gente vê as pessoas recém-chegadas na presença de Deus, e Deus já fazendo a obra, e Deus já usando poderosamente, e Deus fazendo maravilhas. Sabe qual é o segredo? Valorizar a presença dEle. Levaram a arca lá para a casa de Abinadab. Fica 20 anos ali. Mas ao longo desses 20 anos, na casa de Abinadab, a arca ficou ali, aos cuidados do seu filho, que ficou responsável. 20 anos se passaram e nada de extraordinário aconteceu. 20 anos se passaram e nada aconteceu ali. E aí surgiu uma pergunta: por que a arca ficou 20 anos ali e nada aconteceu? Eu tenho 3 respostas para isso aqui, nesse pequeno texto. A primeira resposta, querido, é que Abinadab e a sua casa, a sua família, se acostumaram com a presença da arca. Simplesmente se acostumaram. E tudo que cai na rotina desgasta. Você observa o relacionamento conjugal, né? Não pode cair na rotina. Tem que todos os dias ter coisas novas. A rotina desgasta. A rotina rouba a nossa graça. Eles se acostumaram com aquilo ali. Há pessoas que passam anos e anos na igreja porque se acostumou a ser simplesmente religioso. E Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para nos envolver com Ele, para ter intimidade com Ele, para ouvir a voz dEle, para experimentar a graça dEle, a presença dEle. A casa de Abinadab se acostumou com isso, caiu na rotina. Deixaram de honrar ao Senhor como Ele era digno de ser honrado. A casa de Abinadab perdeu o senso do valor da presença de Deus. Ei, eu não sou a igreja, eu sou o Gilson, mas eu, junto com você, somos a igreja. E aonde nós formos, nós somos a igreja. Nós levamos essa presença. Deus não só quer estar presente nas nossas vidas em um ambiente de culto assim, ou em um dia festivo. Deus quer estar conosco, presente na nossa vida, na nossa casa, na faculdade, no trabalho, no trânsito, em todo canto. Porque o Deus que nós servimos não era o Deus que eu servia anteriormente, que ficava lá pendurado. Não é o Deus que nós tínhamos que transportar, é o Deus que nos transporta, é o Deus que nos carrega, é o Deus que nos fortalece. Então, a casa de Abinadab perdeu esse senso de valor. Automaticamente perdeu o temor, e quando o homem perde o temor, irmãos, é o fim. Perdeu o temor, já não significava mais nada a presença da arca ali. A reverência foi embora. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual a casa de Abinadab não foi abençoada durante 20 anos, é porque Abinadab, para ele e para sua casa, cuidar da arca, se tornou um fardo, se tornou um peso. E para mim e para você, irmãos, fazer a obra do Senhor deve ser o maior prazer da nossa vida. Para muitos, nós estamos vivendo uma geração difícil. E eu faço minhas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele disse que nós estamos vivendo a pior geração de crente da história. Porque muitos perderam essa reverência e muitos têm buscado o Senhor simplesmente porque quer as bênçãos, mas não querem servir o Senhor. Não querem se envolver, não querem compromisso. E servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor, cuidar da obra do Senhor, irmãos, deve ser o maior prazer da nossa vida. E aí muitos dizem assim: ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas é a minha faculdade, ah, mas o meu trabalho, ah, mas é a minha casa, ah, mas o meu marido, os meus filhos. Deus não chamou nenhum desocupado.
até porque desocupado não sabe fazer muita coisa. Para Abinadab e a sua casa, a sua família, cuidar da arca se tornou um peso, um fardo enfadonho. Se tornou algo que não tinha importância para ele. Aleluia. Se tornou uma obrigação e não um prazer. A obra do Senhor na nossa vida, ela deve ser um grande prazer. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu passei um período da minha vida, porque ao longo desses 26 anos de caminhada com o Senhor, eu fui atropelado por uma série de turbulências, mas nenhuma conseguiu me derrubar. Os vendavais e as turbulências que vieram na minha vida não conseguiram me jogar no chão. A última delas veio para destruir meu casamento, para destruir minha família, para destruir meu ministério, para arrebentar minha vida, para me matar. Mas eu saía 3 horas da manhã na sacada da minha casa e eu dizia: Deus, eu confio na tua mão poderosa. Eu confio na tua presença. Eu não sou digno, não sou merecedor da tua presença, mas eu confio naquilo que o Senhor faz na minha vida e no Deus que o Senhor é. Porque um dia eu estava de joelhos, irmãos, na manhã de sábado, com a cara no pó, desempregado na época, não era pastor ainda, fui caminhoneiro durante muito tempo. E eu estava ali, prostrado, passando um dos momentos mais difíceis da minha vida. O encardido do inferno, derrotado, inimigo das nossas almas, falou no meu ouvido e disse: que situação essa sua, hein, crente? Quando tu não era crente, não acontecia isso com você, né? Cadê teu Deus? Cadê o Deus em quem você tanto confia? Irmãos, subiu aqui uma ira santa dentro de mim. Eu disse: Deus, levantei o dedo e disse: Deus, ainda que o Senhor não me dê a minha vitória, eu nunca vou deixar de te adorar, o Senhor nunca vai deixar de ser o meu Deus. Essa presença faz a diferença, irmãos. A presença de Deus deve ser o maior prazer da nossa vida. Melhor do que os presentes é a presença dEle. Melhor do que as bênçãos é o abençoador. Então, busca o abençoador, que as bênçãos vêm, e você com os dois é bem melhor. Amém? Porque quando a gente busca as bênçãos e não busca o abençoador, ela pode até chegar na nossa vida, porque Deus é misericordioso, mas nós não vamos saber administrar a bênção, e nós vamos saber agradecer ao Senhor, e as coisas vão desandar. Terceira razão pela qual Abinadab não foi abençoado com a sua casa, durante 20 anos com a arca dentro da sua casa. Abinadab não demonstrou gratidão em ter a arca na sua casa. Faça da sua casa uma extensão do céu, de maneira que quando alguém chegar lá, sinta a presença de Deus na sua casa. De maneira que quando alguém chegar na sua casa, não sinta nem vontade de ir embora. Que presença gostosa neste lugar. Tem algo diferente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ser gratos, irmãos, por tudo. Por tudo. Em tudo devemos dar graça, em tudo devemos agradecer. Então, por essas 3 razões, Abinadab não foi abençoado. Em 20 anos que a arca ficou na sua casa. Chegou o momento da arca ir embora. Deus levanta o profeta Samuel, e o profeta adverte o povo e o rei, e diz: olha, se vocês se arrependerem dos vossos pecados, se vocês abandonarem os falsos deuses, se vocês tiverem o coração inclinado para o Senhor, para servir somente ao Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Senhor vai moldar a sorte de vocês, o Senhor vai abençoar a vida de vocês, o Senhor vai trazer de volta a presença dEle. Isto leva Davi a tomar um estímulo e convocar o povo e dizer: vamos buscar a arca. Sabe por quê, irmãos? Davi, quando estava lá no curral, tomando conta das ovelhas do seu pai, Davi era um menino adorador, coração quebrantado com Deus, intimidade, o homem segundo o coração de Deus. E aí vai caminhando, a trajetória de Davi vai seguindo em frente. Chega o dia da unção, Samuel vai lá ungir Davi no meio dos seus irmãos, aquela história toda que conhecemos. Aí vem o período que Davi espera do dia da unção até o dia de sentar no trono. Há um período, e Deus estava preparando todas as coisas, e Deus estava moldando Davi.
Mas quando Davi assume o governo, assume o trono, irmãos, em determinados momentos, Davi se perdeu um pouco. Como aquele episódio do pecado que Davi cometeu. Porque o poder é perigoso. A posição elevada, irmãos, é perigosa. Mas quando Davi comete aqueles pecados, o homicídio, o adultério com Betseba, né? Davi até então estava achando que tudo estava bem, que tudo estava indo bem. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem momentos que a gente pensa que as coisas estão tão bem, que a gente não se apercebe que a presença de Deus já se afastou. E é necessário um choque de realidade. É por isso que às vezes vem um probleminha, é uma surpresazinha que vai fazer um exame de rotina e de repente vai dizer, ei, tem uma coisinha aqui. Às vezes a crise toca a campainha, o problema bate a porta, mas não é para nos esmagar, é para a gente aprender, valorizar a presença de Deus na nossa vida. Aí acontece aquele episódio de Natan ir lá, o profeta Natan ir lá, e o que é que acontece ali, irmãos? Ele é confrontado com o seu pecado, diferente de Saul, o seu antecessor, e o seu sogro, porque Saul, quando estava diante de uma guerra, o que foi que Saul fez? Para não perder o poder, para não perder o trono, para não perder a posição, ele estava disposto a abrir mão do seu Deus, e tanto é que consultou uma feiticeira. Então Saul fazia tudo para não perder o poder, nem que tivesse que abrir mão do seu Deus. Davi fez diferente. Quando Davi é confrontado, Davi tira a coroa, Davi tira as vestes reais, e parece que Davi agora está dizendo assim, pode tirar tudo de mim, Senhor, pode tirar o reino, pode tirar o trono, pode tirar meus filhos, pode tirar tudo, mas não retire de mim a tua presença. Aleluia. E agora Davi sabe muito bem a importância da presença de Deus, e resolve buscar a arca. E Davi convoca o povo, e ele vai buscar a arca, com urgência. Porque a busca da presença de Deus é para ontem, não é para amanhã, não é para segunda-feira, não é para semana que vem. Não, eu não posso esperar a crise chegar. Pergunta aí para essa pessoa cheirosa, está perto de você e diz, irmão, está tudo bem na tua casa? Se ele disse que está, diga para ele, então o dia de buscar a Deus é hoje. Se ele disse que está mais ou menos, diga para ele, vai melhorar. Amém? Aleluia. Ele foi buscar com urgência, ele foi buscar com reconhecimento, porque agora Davi quer agradar o seu Deus, agora Davi quer se dedicar ao seu Deus, agora Davi quer fazer o melhor para o seu Deus. Ele vai buscar com reconhecimento do que a presença de Deus representa para ele e para Israel. E ele vai buscar com gratidão pelas vitórias alcançadas nas suas pelejas e nos seus momentos difíceis. Davi reconhece e ele vai buscar. Mas aqui tem algo, irmãos, que eu quero... Vou chegar nesse ponto aqui, que é do versículo 3, salvo engano, né? Quando Davi vai buscar, Davi celebra o retorno da arca e faz uma festa digna do acontecimento. Afinal de contas, não era qualquer festa, era o retorno da arca, era o retorno de Deus. Era Deus dizendo, olha, estou de volta para guardar vocês, para proteger vocês, para prosperar, para abençoar. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Se você nunca experimentou o distanciamento de Deus, se agarre com Ele muito mais hoje, para que você não venha experimentar. Eu passei um período da minha vida, que eu passei 1 ano e 4 meses, quando eu ainda não era pastor, né? 1 ano e 4 meses eu não me desviei, eu simplesmente fiquei um período sem estar filiado a um hall de membro de uma igreja. Mas eu ia para os cultos, ia na Nova Aliança, pastor José, cunhado de pastor Alexandre, eu ia na Igreja Batista Boas Novas, eu ia na Igreja Assembleia de Deus, mas eu não podia ficar em casa. E eu orando, Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Senhor, para onde o Senhor vai me levar? O que é que o Senhor vai fazer comigo? Mas chegou um domingo, que eu estava em casa, e eu não fui para o culto naquele domingo, simplesmente porque eu não tive vontade. Eu não tive vontade nenhuma de ir para a igreja. E quando eu estava ali, 8h40 da noite, eu liguei a TV, num programa da Igreja Batista da Lagoinha, na Rede Super. A Ana Paula Valadão estava ministrando. Eu parei
Eu disse: Deus, eu não aceito essa situação na minha vida. Depois que o Senhor fez tantas maravilhas, tantos milagres, depois que o Senhor me tirou de onde o Senhor tirou, os milagres que o Senhor fez na vida da minha família, e as promessas que o Senhor tem para a minha vida, e eu estou aqui dentro de casa, porque eu não tive vontade de ir para a tua casa te adorar, eu não aceito isso para a minha vida. Me mostra o que é que o Senhor tem comigo. Isso foi um domingo, e na segunda-feira de manhã o Senhor me deu a resposta. Dali nasceu o ministério da Igreja Evangélica Luz do Mundo. Nós abrimos o ministério, estamos com 14 anos ali em Tucano. E Deus tem abençoado. E Deus tem feito maravilhas. Deus começou aquele ministério levantando pessoas paralíticas, né? E fazendo maravilhas. Por quê? Porque a presença de Deus é que faz toda a diferença. A presença de Deus é que faz toda a diferença. Davi celebra o retorno da arca e faz uma festa digna do acontecimento. Depois que tudo está preparado, ele traz a arca. Mas no meio do caminho acontece algo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Algo que aconteceu no trajeto. A arca que deveria ser transportada aos ombros dos sacerdotes. Era assim. Por que aos ombros? Porque era a tradição, era os princípios que era transportada a arca. E ombro, irmãos, fala de responsabilidade. Ombro fala de honra, né? Por exemplo, quando há um velório de alguém importante, que recebe honras militares, aquele caixão é transportado aos ombros dos militares, prestando honra àquela pessoa. Então, ombro fala de honra, ombro fala de responsabilidade. E isso nos faz entender que nós temos a responsabilidade de levar a presença de Deus ao mundo. A igreja ainda está na terra, irmãos, porque a igreja tem a responsabilidade de levar a presença de Deus ao mundo que está em trevas. Então nós não podemos ficar acomodados na nossa zona de conforto. Nós precisamos dispor do nosso tempo para sermos instrumentos do Senhor. E aqui foi quebrado um princípio. Aqui entrou algo que eu chamo de improviso. A obra de Deus não funciona com improviso. A arca que era para ser transportada aos ombros do sacerdote foi colocada num carro novo. Providenciar um carro. E às vezes se faz as coisas, né? Não, vamos colocar num carro novo, arrumar tudo direitinho, porque afinal de contas é a arca do Senhor. Mas não era assim que o Senhor queria. É um improviso. As coisas de Deus não podem ser improvisadas. Tem muita gente improvisando as coisas. O mundo está improvisando um falso evangelho, que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está improvisando o evangelho do tudo pode, que você não precisa se esforçar para passar na porta estreita e no caminho apertado. O mundo está improvisando o evangelho que tentam enlarguecer a porta. E muita gente, para não perder pessoas, para não ver pessoas se afastarem, eles permitem o pecado. Não, olha, venha como está, mas não é permaneça como está. Olha aí para essa pessoa bonita que está perto de você e diga assim: nós não somos a geração dos improvisados. Amém? Diga: nós somos transportadores da arca da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Dessa geração do improviso já nasceu uma geração dos desigrejados. Desigrejado numa igreja. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Eu sou o Gilson, eu não sou a igreja. Eu só sou a igreja junto com você. Mas nasce aí uma geração de desigrejados. Esse é o evangelho do improviso. Não. Eu sou bom, eu tenho bons predicados morais, eu cumpro as minhas obrigações certinho, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu leio a Bíblia, afinal de contas, as plataformas da internet estão assim, ó, de mensagens, de pregadores, e eu posso fazer lá da plataforma digital lá da internet, um self-service, eu posso escolher o que é que eu vou comer, sem improviso, sem improviso. Não é o que eu vou escolher, é o que Ele vai me dar. Aleluia. É o que Ele nos dá. Porque é muito fácil eu escolher as promessas.
É muito fácil eu escolher os textos das promessas, mas eu preciso de ter a responsabilidade dos textos que mandam eu vigiar a minha vida. Então não funciona improviso. Nasceu a geração do improviso, de querer a presença de Deus de qualquer maneira, sem se importar com a sensualidade, sem se importar com a vida bagunçada, sem se importar com a reverência. Mas Deus não opera dessa maneira, e Deus não está nessa situação. O pastor disse aqui que a Bíblia não relata que Deus se alegra com quem está orando, e claro que nós devemos orar, né? Com quem está jejuando, mas com quem dá com alegria, né? E realmente é assim, né? E Deus não está procurando, irmãos, agora eu vou para o texto de João capítulo 4, aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Deus não está procurando vozes bonitas, porque o carnaval tem muitas. Deus não está procurando discursos eloquentes, Brasília está cheio disso. Deus não está procurando pessoas arrumadas exteriormente. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e que vão conduzir a sua presença com temor e com reverência. E é isso que faz a diferença. O improviso custou caro. O improviso traz prejuízo. O improviso bagunça. Os bois vão puxando o carro. A Iô vai na frente. O Zá está do lado. Lá na frente, eu não sei se era uma pedra ou um buraco, o pneu do carro tombou. E ele, com a boa intenção, mas ele não podia fazer aquilo. Não estava preparado para aquilo. Ele toca na arca e morre fulminado. Sabe o que é isso? É o resultado do improviso. O resultado do improviso está levando muita gente para as trevas. O resultado do improviso está levando muita gente para trocar a comunhão com Deus por tantas coisas fúteis deste mundo, a fazer compromisso com coisas erradas, a estar na sombra de coisas erradas. É o resultado do improviso. A presença de Deus é a maior importância que nós podemos ter. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não queira a presença de Deus de qualquer jeito. Dê o melhor para Ele. Diga para mim que é diferente. Quando a gente está no mundo, quem participou do mundo como eu participei, aqui alguns já nasceram no berço evangélico, graças a Deus, nunca queira experimentar o mundo, meu irmão. Se você já nasceu numa família cristã, na presença de Deus, nunca queira provar do amargo do mundo. Eu vim de lá. Mas quando a gente vai para o mundo, é a melhor roupa, é o melhor sapato, é o melhor perfume, né? Passa um mês inteiro se preparando. E às vezes para Deus a gente quer dar qualquer coisa. Para Deus a gente quer servir a Deus de qualquer maneira. Eu não vou para o culto hoje não, vou deixar para ir tal dia porque estou cansado, né? Mas chega tal dia, tem culto todo dia e aquilo vai ficando em casa. E vai perdendo essa afinidade com o Senhor. E vai se distanciando. Mas um dia, essa situação nos traz algo desagradável. E mesmo na presença de Deus, nós não estamos isentos de passar momentos difíceis. Mas é aí que está a diferença. Porque quando você está na presença de Deus, quando você valoriza a presença de Deus, quando você carrega o altar na sua vida para onde você vai, quando você dá testemunho lá fora, e você vai atrair vidas para o Senhor através da tua vida. Alguém vai querer estar perto de você, claro, vai ter aqueles que vão querer fugir de você, porque não querem o teu Deus, não importa. Mas a diferença que Deus vai fazer na tua vida vai trazer muitas vidas para Ele. Isso vai chamar a atenção de Deus. Na hora que o momento difícil chegar, o Senhor vai estar nos dando vitória. O Senhor vai estar cuidando de nós. Irmãos, Davi passou pela caverna, Deus estava com ele na caverna. Davi encarou os desertos da vida, Deus estava com Davi nos desertos. Davi encarou tantas batalhas, tantas pelejas com os seus inimigos, Deus estava com ele. E no momento que Deus se afastou, ele clamou e disse: Senhor, não retire de mim a tua presença. Um dia Davi chega no arraial, acha tudo incendiado, sem nada de guerra. Levaram tudo. Levaram as mulheres, os filhos, levaram a riqueza, levaram o gado, as ovelhas, levaram tudo. Davi não se desesperou.
Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, devo perseguir os inimigos, alcançá-los-ei? E o Senhor disse: vai, porque você vai alcançar. O Senhor estava dizendo: vai, porque eu estou com você. Lá na frente, antes de passar o ribeiro, um da turma deixaram para trás porque adoeceu. Da turma dos inimigos. 200 homens de Davi se cansaram, 400 atravessaram o ribeiro. E aquele homem doente que ficou ali arriado, morrendo, foi tratado pela a turma de Davi, os homens de Davi, e conduziu Davi até os inimigos. E Davi recuperou todas as coisas, ainda trouxe os despojos. Sabe por quê? Porque a diferença que a presença de Deus faz na nossa vida nos leva a reconquistar aquilo que o inimigo tenta roubar das nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Davi teme a Deus e vai preparar tudo. Ele não queria a presença de Deus de qualquer maneira. Quando ele ouve dizer que... Agora olha a diferença. Na casa de Abinadab, 20 anos, nada aconteceu. Na casa de Obed-edom, 3 meses o céu se abriu. 3 meses. Aí Davi sabe dessa notícia. A notícia se espalhou. E Davi disse: eu não posso levar a arca da aliança de qualquer maneira. Eu preciso de preparar tudo. Eu preciso de... Né? E ele prepara. Aí ele... O que é que acontece? Na preparação de Davi, altar restaurado. O altar da comunhão que o povo estava se reconciliando com o Senhor. Altar preparado para o Senhor. Esse altar também simboliza a nossa vida. Nossa vida é preparada para o Senhor. A nossa casa é preparada para o Senhor. Os nossos filhos sendo preparados para o Senhor. Vou dar um conselho para você que é pai de criança ou de pré-adolescente aqui. Vou dar um conselho por experiência própria. Seja um pai chato e uma mãe chata. Vá na escola do teu filho e não aceite nada que quebre os princípios de fé do teu filho. Pastor, isso é difícil. A lei agora está pegando. Está pegando para os frouxos. Eu fui esse pai desse jeito para me alegrar com os meus filhos hoje. E mesmo assim vem luta, viu? Os nossos filhos precisam entender a importância que tem a presença de Deus. Os nossos filhos precisam entender, irmãos, desde pequenininhos, quem é Deus na nossa vida e a importância que Ele tem na nossa vida. Amém? Davi foi preparar. Altar restaurado, sacrifício. Levava a arca, 6 passos, sacrifício, oferenda, ofertas pacíficas. Adoração top de linha para Deus. A festa era a melhor possível. Nem no dia que Davi sentou naquele trono não teve uma festa tão grande, irmãos. Nem naquele dia. A adoração profunda. Davi extravasou, Davi saltou do carro, Davi começou a dançar em volta da arca, Davi começou a pular, dedicação completa, júbilo, alegria pela presença do Senhor que estava retornando. E quando você faz isso, você sabe que o nosso inimigo não vai gostar do negócio, né? A festa estava maravilhosa. Davi e todo o seu povo celebrando o Senhor. Mas isso incomoda, irmãos. Tinha alguém na janela. E janela é lugar perigoso. Lembra lá daquele moço que estava na janela, o Eutico, na pregação de Paulo? Quem está na janela não está nem dentro nem fora. Quem está na janela está com a visão dividida. Que aquele moço caiu e morreu lá no 3º andar. Tinha alguém na janela observando. Pergunta aí para essa pessoa que está perto de você e diz assim: irmão, você é da turma que celebra ou da turma que só observa? Porque tem essa turma também. Tinha alguém na janela observando. Esse aí faz parte da equipe dos enciumados. Quem era ela? A esposa do rei. Observando na janela. Essa era a turma dos enciumados. Ela se sentiu enciumada com aquilo. Vendo o rei dançando, bailando em volta da arca, com todos os seus súditos. Ela fazia parte da turma dos críticos. Sabe aquela pessoa que
perto, ou no seu trabalho, ou na sua casa, assim, para que culto todo dia? Para que igreja todo dia? Não é assim? Aqueles que te convidam para ir para aquelas coisas anteriores lá, e você diz, não, não dá mais para mim. Por que não dá mais para você? Porque agora eu não sou mais observador, agora eu sou adorador. Porque agora eu não sou mais da turma do improviso, eu sou daquele que carrega no ombro. Os críticos. Interessante. É que quando a gente estava no mundo, ninguém falava quando dava o dinheiro para cachaça, quando dava dinheiro para maconha, quando dava dinheiro para o motel, quando dava dinheiro para bagunça, né? Mas se vir para a igreja, tem crítica. Se vir para a igreja, o diabo vai levantar uma legião de atribulados para tentar matar a tua fé, tentar roubar a tua graça. Davi não deixou roubar a graça dele. Essa turma da janela é a turma dos perseguidores, daqueles que querem nos parar de qualquer jeito, daqueles que querem nos tirar da graça, nos parar de qualquer jeito. Não permita que eles tirem a sua graça. Eles não produzem, não somam com você. Sabe como é que terminam? Estéreis, sem gerar. Nós temos a missão de gerar vidas. Nós temos a missão de produzir, irmãos, levando a presença de Deus para as pessoas. Aleluia. Mical ficou estéril para o resto da vida. Não se tornou mãe. Ela desce, primeiro, desonra com o rei. Segundo, ciúme. E vira para o marido e diz, que coisa horrível, né? Quão honroso foi. Você se comportando como um vadio, como qualquer um, diante dos seus súditos. Que coisa nojenta, né? E ele disse, a minha alegria celebra o Deus que me escolheu, o Deus que preferiu a mim, a seu pai, para conduzir o povo, para governar o povo. Por isso, celebrar o meu Deus, adorar o meu Deus, não tira de mim a minha honra. E não tira de mim o respeito dos meus súditos, das minhas servas. Aleluia. Vamos, quando eu entrei na igreja a primeira vez, as primeiras semanas, que eu vi a igreja dar glória a Deus e aleluia, eu comecei a dar também. O enciumado do inferno chegou e disse assim, vão ficar olhando para você. Eu disse para você que ele não pode olhar que tu é feio. Se eu pulava no meio da rua, soltava aquelas bombas, aqueles fogos grossos, grandes, que estremecia a rua, para comemorar um gol do meu time, e se eu passava 5 noites atrás de um trio elétrico, irmãos, por que é que eu não vou dar glória a Deus e adorar o Deus que salvou a minha alma, o Deus que fez milagre na minha casa, o Deus que tem me sustentado, o Deus que tem sido comigo em todas as situações? Então a importância da presença de Deus na nossa vida tem um preço incalculável, amém? Glória a Deus. Vou terminar que nós vamos ter a Santa Ceia ainda. Aleluia. Então Davi deu essa resposta. Sabe por quê? E para o seu irmão diga, sabe o que é que a presença de Deus traz para a nossa vida? Na minha casa, era tanta tribulação. Na vida de meus irmãos. Doença. Angústia. Não tinha paz. Eu volto a repetir, minha mãe ficou 15 dias sem falar comigo. Deus me deu a graça de pastorear minha mãe durante 7 anos e dar Santa Ceia para ela. Deus me deu a graça de ganhar meu pai para Jesus no hospital Aristides, no hospital João Alves em Aracaju, em 2007, antes dele partir para a glória. Meu pai tinha outra família, era separado da minha mãe. E eu cuidando de meu pai ali, eu ganhei meu pai para Jesus ali. Metade da minha família já se converteu. Da família da minha esposa só faltam 3, já vai vir em breve. Porque a presença de Deus, irmãos, na nossa vida, ela traz cura. Ela traz cura física, ela traz curas emocionais. Ela traz cura no relacionamento. Eu tinha complexo de inferioridade.
Eu me senti a pior pessoa do mundo. Mas no dia que Jesus entrou na minha vida, a coisa mudou. A presença de Jesus, irmãos, traz paz na alma. Não, a gente não tem paz em outro lugar. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz para nos dar, o dinheiro não compra. Outro dia um ex-patrão, um dos homens mais ricos da cidade, me chamou lá, no escritório dele, para conversar a respeito de um assunto. E eu aproveitei naquele dia, conversando com ele, e eu disse para ele: seu fulano, eu tenho algo que o dinheiro não compra. Eu ando nas ruas dessa cidade 2 da manhã, sem precisar me preocupar. A minha casa tem paz. Porque o dinheiro compra o remédio, não compra a saúde. O dinheiro compra o colchão, mas não compra o sono. O dinheiro compra o caixão, mas não compra a vida. O dinheiro compra momentos de prazeres, momentos, mas não compra a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Eu disse para ele: tem coisas que o dinheiro não compra, e aquilo que o dinheiro não compra, só Jesus Cristo de Nazaré tem para nos dar. Aleluia. A presença de Deus nos traz direcionamento diante das coisas difíceis. Ultimamente eu estou administrando algumas lutas que surgem do ministério. Esse ano 2024 foi um ano muito difícil. Muita luta. Com as famílias da igreja. E cada vez que eu vou para o joelho, o Senhor me dá a direção. Por onde ir, o que dizer, como agir. Estava conversando com o pastor em casa hoje, contando uma situação que eu sentei ontem com a pessoa. Então, a presença de Deus nos dá direcionamento para tudo que a gente precisa. Para tudo. A presença de Deus, irmãos, traz prosperidade. E quem foi que disse que prosperidade é sinônimo de uma pessoa milionária? Prosperidade é diferente. Tem pessoas que têm milhões e não têm paz. Tem pessoas que têm patrimônios incalculáveis, mas não têm alegria. Estão enjaulados. Estão presos nas algemas da depressão, da angústia. A presença de Deus traz descanso. Um dia, o Senhor estava irado com o seu povo que estava em desobediência. E o Senhor disse para Moisés: olha, Moisés, conduz esse povo, tira esse povo daqui, eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Eu não vou no meio de vocês, Moisés, porque se eu for no meio desse povo, eu vou fulminar esse povo. Então faz o seguinte, Moisés, eu vou mandar um anjo para conduzir vocês, mas eu não vou no meio desse povo. Mas Moisés sabia muito bem o que era a presença de Deus. E Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. De onde eu vou ter a certeza de que achei graça aos teus olhos, se a tua presença não for conosco? E aquilo mudou a realidade. E o Senhor disse: a minha presença vai com você para te fazer descansar. Irmãos, a presença do Senhor nos faz descansar. No meio das minhas lutas e tribulações, o Senhor dizia: descansa. Eu vou terminar aqui, mas eu vou dizer uma coisa. Em 98, eu era noivo da minha esposa, fui noivo 9 anos. Em 98 eu me casei. A minha esposa não queria saber de igreja, não queria andar com Jesus. Eu já havia me convertido. 1 ano de joelho no chão orando por ela. A turma, os crentes, os irmãos, os pastores, a igreja diziam: não casa. Não casa, você vai pagar um preço. Se ela não se converter. Outubro de 98, eu fui levar uma mudança na cidade de Sítio do Quinto com o caminhão que eu trabalhava. E eu já havia dado entrada nos papéis do casamento, porque eu orava e eu dizia: Senhor, eu não posso romper esse relacionamento. Existe um laço, existe um sentimento enraizado. Quando a gente está no mundo e não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente vai logo para o pecado. Nós somos logo para o pecado. Foram 8 anos de pecado. E agora eu me converti a Cristo e agora segurei a situação para não pecar. Eu disse: Senhor, agora eu preciso me casar. Mas ela não toma decisão, ela não queria saber da igreja. E eu disse: Senhor, faz uma obra, porque eu não posso romper esse relacionamento. Se eu romper esse relacionamento, o meu sentimento e o dela, além disso, uma família inteira vai para o inferno, porque quando olhar para um crente vai lembrar: enrolou minha filha e deixou aí.
Quando eu estava orando no volante do caminhão, chorando copiosamente no volante do caminhão, o Senhor falou assim comigo: descanse, porque eu sou o Senhor, eu faço quando eu quero e não peço permissão para ninguém. Ainda esse ano você vê isso acontecer. Casei no dia 16 de novembro. 16 de novembro nos casamos. Vamos fazer agora 26 anos de casado. No dia 29 de dezembro daquele ano, 2 dias para o ano terminar, a minha esposa entregou a vida dela para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já vamos ser avós agora. Gabriela casou tem um ano e meio, está com 4 meses de gestação, e está vindo aí a Helena, que já é a paixão do vovô. Aleluia. A presença de Deus nos faz descansar. Fique de pé para a gente orar, amém? E eu passar a palavra para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor.